Olá pessoal, vamos para mais um Evangelho no Lar. Estamos estudando o capítulo 27, que fala sobre pedir e obtereis. Esse capítulo vai nos ensinar sobre a prece, tudo sobre a prece. No vídeo passado a gente já estudou qualidade da prece, vimos as passagens do Evangelho que fala da prece, e hoje vamos estudar a eficácia da prece, que é o segundo subtópico, a eficácia da prece. E vamos estudar mais adiante sobre a prece, né, que a gente tanto faz prece pedindo, existe também outros tipos de prece, né, a prece por louvor a Deus e a prece por agradecimento também. Mas vamos ver aqui como que é a eficácia da prece, quando realmente ela é atendida, quando ela não é atendida. Então vamos lá. Ele pega aqui uma passagem de Marcos, né, de 11, 24, capítulo 11, versículo 24, que diz assim: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedidos vos será o que pedirdes. Cada evangelista relatou conforme compreendeu o que Jesus disse. Então, existe até o mesmo acontecimento, a mesma fala de Jesus ser colocada de formas diferentes pelos evangelistas. Né? Os evangelistas Marcos e Lucas, eles não estiveram com Jesus na terra. João e Mateus, sim, andaram com Jesus. São os 4 que compõem os evangelhos do Novo Testamento, né? Então ele está dizendo aqui que o que pedir, recebe, obtém. E a gente, na prática, sabe que não é bem isso. E por quê? Vamos lá. Eu quero enfatizar que esse estudo aqui é bem rico, bem explicado de como as coisas acontecem. E vamos aprender muito com isso. Há quem conteste a eficácia da prece com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem as nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Então aqui ele citou um tipo de pensamento. Um dos que pensa assim: já que Deus sabe de tudo, Ele sabe o que a gente precisa, não precisa nem pedir. E que não vai mudar as leis, porque as leis são encadeadas, são leis eternas e encadeadas. Então, nunca será concedido diferente do que já está pré-determinado. Isso é um pensamento que ele citou aqui. E ele continua: sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que não podem ser abirrogadas ao capricho de cada um. Abirrogada significa cessar uma lei, ou fazer com que uma lei deixe de ser obrigatória. Então, é eliminar a lei. Então, ele está dizendo aqui, não podem ser eliminadas ao capricho de cada um. Mas, daí a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, vai uma grande distância. Então aqui ele deu razão. Realmente, as leis do universo, as leis de Deus são imutáveis e eternas. As leis não são mudadas para atender os nossos pedidos. As leis de Deus não são alteradas para mudar o curso das coisas. Ele deu razão a isso. Mas falou que daí crer que há uma fatalidade em tudo, há uma grande distância. Então até aqui fica assim: as leis de Deus não mudam, o que tem que ser pela lei será, mas não há fatalidade. Quando a gente reencarna, as coisas não estão fatalmente pré-determinadas, não. Esse caminho nosso aqui na Terra, as nossas experiências podem mudar. E a gente vai ver. Quando ele fala aqui que as leis do universo são leis eternas e imutáveis, isso aqui é a chave de todo o entendimento.
É a chave de todo o entendimento, certo? Para que a gente compreenda como que é a eficácia da prece. Continuando. Ele está falando aqui da fatalidade, né? Que não existe fatalidade. Então ele fala, se assim fosse, nada mais seria o homem do que um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos sem cogitar de evitá-los. Não deverá ter procurado desviar o raio. Então, quando ele fala que se houvesse fatalidade nas coisas que acontecem conosco, ao reencarnar, fatalmente eu passarei por isso. Se fosse fatal os acontecimentos da vida, a gente não precisaria ter cuidado ao atravessar uma rua, não precisaria se precaver de uma altura, de um fogo. Se fosse assim, né? Porque está dizendo aqui, já que tudo tem uma fatalidade, eu não preciso ter cuidado com minha vida, porque o que vai acontecer já está escrito, e não é assim. Então ele deu o exemplo aqui. Quando ele fala curvar a cabeça ao jugo dos acontecimentos, jugo, que aparece muito no Evangelho, é uma peça de madeira que unia um boi ao outro, que une um boi ao outro, né? O boi mais sabido, que geralmente tem um que é mais treinado, ele puxa e leva os outros bois com ele, através do jugo, aquela peça de madeira. Então, Jesus, quando ele falava, meu jugo é leve, e aqui quando está falando que não caberia curvar a cabeça ao jugo, querendo dizer assim, né, as leis são esse jugo, mas que a gente não precisa baixar a cabeça sempre para esse jugo que nos conduz, que nos leva para um lado e para o outro. Não, a gente pode agir. Deus não lhe outorgou a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então aqui ele deu 3 exemplos. Deus deu a gente razão e inteligência, deu a gente a vontade e deu a gente a atividade. Então razão, inteligência, vontade e atividade é para a gente usar todas essas capacidades que Deus nos deu para que a gente redirecione os caminhos e os acontecimentos em nossa vida. Sendo livre o homem de agir num sentido ou noutro, seus atos lhe acarretam, e aos demais, consequências subordinadas ao que ele faz ou não. Então a gente sendo livre, tendo livre-arbítrio, os nossos atos vai acarretar para a gente e para os outros consequências. Então é só a gente agir diferente que a consequência é diferente. A gente redireciona o nosso caminho. Há, pois, devidos à sua iniciativa, sucessos que forçosamente escapam à fatalidade e que não quebram a harmonia das leis universais, do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre o qual se funda o mecanismo. Então aqui ele deu um exemplo prático, como eu gosto de fazer também. Ele fala que tem sucessos que a gente consegue que tiram a ideia de fatalidade. A gente muda o nosso destino. E que nem por isso está mudando a lei de Deus. Nem por isso, porque a nossa iniciativa, a nossa mudança de rota vai estar obedecendo às leis de Deus. E ele mostra aqui, se você mexer o ponteiro de um relógio, você não está mudando a forma do mecanismo funcionar. Você mudou o ponteiro de posição. Mas quando soltar o relógio, o mecanismo vai funcionar conforme ele sempre funcionou. Possível é, portanto, que Deus aceda a certos pedidos, sem perturbar a imutalidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre a essa anuência à sua vontade. Quando fala vontade de Deus, quer dizer o encadeamento natural das leis, dos acontecimentos da natureza. Então, ele diz aqui que alguns pedidos nossos feitos a Deus, que vai ser trabalhado e atendido pela espiritualidade, ele pode ser sim atendidos, podem ser concedidos a nós, sem perturbar as leis imutáveis, dentro das leis. Exatamente assim. Desta máxima, então ele agora vai falar a máxima,
que a gente leu lá no Evangelho, Marcos. Concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Então, dessa máxima, fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e fora injusto acusar a providência, se não acede a toda súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. Então, não quer dizer que basta pedir. Eu quero isso, eu quero aquilo, e vai ser concedido. Claro que não. É como procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Então eu vou repetir. Se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Quer dizer, as leis da natureza prosseguirá com aquela experiência de dor, porque será melhor para a nossa mudança, para a nossa transformação. E aqui ele fala, como um cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Então o cirurgião corta a pessoa, costura a pessoa, sabendo que aquilo vai levar à dor, à convalescência, porque sabe que vai ser melhor. E lá em cima ele fala como um pai criterioso que recusa um pedido de um filho, sabendo que é melhor para o filho que recuse. O filho no momento só vê o agora. Ele está ali, ele quer brincar, ele não quer ir para a escola, ele não quer tomar o remédio, porque ele está pensando no seu bem-estar agora. E a visão tem que ser futura. O que Deus lhe concederá sempre, se ele o pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. Então, esse peça e sempre vos será dado é isso, coragem, paciência e resignação. Também lhe concederá os meios de tirar por si mesmo das dificuldades mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então, a gente recebe, através da energia dos bons espíritos, através da imposição do pensamento, a gente recebe coragem, a gente recebe paciência e resignação para enfrentar as vicissitudes dessa vida, os problemas dessa vida, e também recebemos ideias. Quando a gente está disposto a fazer por nós mesmos, recebemos ideias de como resolver a questão. Ele assiste os que ajudam a si mesmos. Tá vendo? Ninguém vai receber nada deitado, parado, esperando que Deus faça. De conformidade com essa máxima, ajuda-te que o céu te ajudará. Não assiste, porém, os que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das faculdades que possui. Então, quem não usa as suas faculdades, quem não usa a sua inteligência, quem não usa a sua atividade, quem não usa a sua vontade e fica esperando que Deus resolva, não receberá. Entretanto, as mais das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por milagre. Não é assim? O que a gente mais quer é ser socorrido por milagre, sem despender o mínimo de esforço. Então vamos deixar aqui hoje para não ficar muito grande. Né? Então é isso. É isso. É agir e estar dentro do mérito. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você tem uma panela quente, muito quente, e você precisa pegá-la, imagine que você faça uma prece a Deus. Deus, eu vou pegar essa panela fervendo e não vai queimar as minhas mãos. Por favor, Deus, faça com que não queime as minhas mãos. Eu vou pegar nessa chapa quente da panela e a minha mão não vai queimar. Esse pedido não vai ser atendido porque sai das leis naturais. É natural que o metal da panela esquente estando ao fogo. E é natural que a nossa pele reaja com dor e queimadura se pegar na chapa quente. Então você pode juntar aí 1000 pessoas rezando e pedindo a Deus para que a chapa não queime a sua mão. Quando você pegar na panela, vai queimar a sua mão. Então, essa é a lei natural, é a lei da natureza. Quando o nosso pedido está imbuído de um mérito, de uma atitude,
quando o nosso pedido não derroga as leis de Deus, o que é melhor para nós, esse pedido é atendido. Então, aquela experiência de pegar na chapa quente vai queimar a mão da pessoa e ela vai entender que mais nunca ela pega na chapa quente para que não queime. Então é assim, as experiências que passamos de dor são necessárias para que a gente crie a experiência, a sabedoria e crie empatia com os outros que passam por aquela dor e que muitas vezes nós impusemos essa dor aos outros em vidas passadas. Então há toda aí uma necessidade de crescimento. E essa só foi uma parte dessa eficácia da prece. Vai ter outro vídeo sobre a eficácia da prece e seguiremos estudando o efeito da prece, tá bom? Se quiser deixar suas perguntas aí, se quiser comentar, fique à vontade. Que Jesus abençoe nossos lares e nossas famílias e sempre permita que nossos anjos da guarda nos intuam o melhor caminho. Um abraço.